super obrigado de estar aqui no Future Print Conexão com você, trocando uma ideia com a gente. E eu sempre começo já fazendo uma pergunta. Quais mudanças vocês perceberam que estão acontecendo no mercado e quais delas vocês acham que já vieram para ficar, que não tem mais volta? Thiago, muito prazer, muito legal estar aqui com vocês, sempre bom colaborar. Somos parceiros de longa data, né? Sim. E é muito legal a gente estar aqui agora online, trocando essa ideia, batendo um papo. A gente está no meio da mudança, né? Acho que o cenário que a gente está enxergando para o futuro, ele está cada vez menos nebuloso, né? As coisas estão cada vez mais claras, mas a gente continua ainda num momento muito instável. O que ficou claro para nós é a questão da velocidade que as coisas estão acontecendo. A gente estava num processo de digitalização muito forte, né? Cada vez mais a gente estavam os profissionais, os seres humanos, as empresas cada vez mais digitais, e isso com certeza foi acelerado nesse período de quarentena, né? Todo mundo olhou para dentro, olhou os processos, teve que se adequar, e num primeiro momento foi isso, a velocidade da adequação para o mercado digital, né? Você acha que a gente acelerou o processo? Você falou que a digitalização estava acontecendo e aí eu te pergunto porque às vezes tem essa sensação de não, depois a gente vamos fazer mais uns testes, ver se funciona. Você acha que agora vamos? Não teve tempo muito de teste, né? Acho que de um dia para o outro a gente saiu de 100 para 0, né? E aí mostra também o ser humano como que a gente consegue se adaptar às coisas, aos novos cenários. E quando a gente fala de digitalização, é principalmente viver o mundo digital. Por exemplo, as crianças, né? As crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que olhavam o celular, olhavam a internet só como algo que era voltado para o entretenimento, agora virou material de estudo, né? Agora eles usam a internet para ter que estudar. E isso vai ficar enraizado para a vida inteira. E as empresas também estão nesse mesmo reflexo, né? Então, o que a gente enxerga para o futuro, além dessa velocidade, é a questão que a impressão, a possibilidade de imprimir conforme demanda. O digital tem ajudado muitas empresas nesse sentido, a impressão digital, nesse caso, tem ajudado muitas empresas nesse sentido, né, de não ter que manter estoque, de tentar antecipar alguma produção. Então, essa possibilidade do on-demand, né, de imprimir conforme se é solicitado, isso tem ajudado muito a indústria têxtil e a indústria de impressão digital como um todo. Você, no caso, pode falar de alguma mudança que já aconteceu na empresa? Algo que vocês já tiveram que fazer? A gente tem feito algumas iniciativas, né? Eu ocupo a posição de gerente de marketing inteligente de mercado da companhia, né? A gente vem com uma campanha desde o começo do ano, do Covid, né? No final de março para começo de abril, principalmente a gente deu start no começo de abril, que é o que a GQM pode fazer por você agora. E tem alguns dobramentos, né? O que a GQM pode fazer por sua empresa, sua estamparia. E dentro dessa campanha que envolve desde do RH, a parte produtiva ali, da parte de operação, distribuição e também o time de venda, time técnico, né? A empresa inteira inserida nesse novo cenário, a gente tem feito muitas mudanças, né? Onde a gente coloca cada vez mais o cliente no centro da operação, a gente olha e vê os interesses dele naquele momento. A gente está passando por esse período de crise, né? E primeiro a gente olhou para dentro, as empresas olharam para dentro e travaram e seguraram e se preocuparam principalmente com a liquidez do negócio. Agora elas começam a colocar os projetos em dia, olhar um pouquinho para frente de uma forma mais clara, e não tenha dúvida que esse período vai passar, né? Então tudo que está no nosso controle a gente tem atuado, né? Tudo que está na nossa mão a gente tem feito. E a gente imagina que a gente vai colher os frutos desse período, né? Óbvio, estamos trabalhando, olhando para o futuro, não dá para olhar só o agora, a gente está semeando muito, está regando bastante para que nessa retomada a gente possa fazer boas colheitas, tenha relações comerciais, seja com os nossos fabricantes, né, com os nossos clientes finais de uma forma mais consistente, mais transparente, mais forte, né, porque as grandes relações comerciais elas saem de momentos desafiadores, né, e estamos vivendo esse momento. Você falou agora há pouco de on-demand, de redução de estoque.
Como é que vocês estão fazendo isso? E como é que vocês enxergam essa... essa é uma pergunta que eu tenho feito muito. Como é que vocês enxergam essa questão do sob demanda daqui para frente? Porque vai impactar muita coisa. Uhum. Nós temos um trabalho muito forte. A GQM, a Global Chemical Model, é uma distribuidora, né? Então a gente vê tudo que tem de mais interessante, mais tecnológico, mais relevante para a indústria nacional e traz para o Brasil para que a gente consiga fazer a nossa indústria brasileira mais consistente. E quando a gente olha para os nossos clientes, para o nosso mercado, a gente está vendo que a questão da impressão digital está cada vez mais perto do ponto de venda. Então, hoje a gente já tem maquinários no ponto de venda, a gente está entendendo o consumidor final, né? Antes a gente falava muito com a indústria. Hoje nós somos, inclusive, acho que a empresa de maior market share, tem 68% de market share, né? Hoje, na data de hoje, de impressão digital para a indústria têxtil, de tintas para a indústria têxtil direta no tecido. E a gente conhece muito esse mercado industrial, e a gente está tendo esse pivô, a gente está conseguindo olhar e entender o final dessa conta, né? Como que é o ponto de venda, como que a impressão digital pode trabalhar no ponto de venda, como que isso pode, através de uma interação do cliente final, até essa confecção, né? Essa estampa personalizada e exclusiva para esse cliente, né? Então a gente está no momento ali de um consumo muito mais consciente do que se vem trabalhando, né? Pessoas comprando menos, mas comprando melhor, e isso abre uma perspectiva muito interessante pro mercado. Só nessa sua resposta já me vieram 3 perguntas. A primeira é: como é que essa compra melhor impacta as empresas? Porque se antes a gente tinha coleções e diversos produtos chegando ao mercado, agora a gente encurta isso. Pergunta 1. Segunda pergunta, como é para a empresa esse encurtamento do PDV para a produção? E a terceira pergunta é: o que vocês estão vendo lá fora que serve de aprendizado para a gente? Perfeito. Vamos começar pela primeira. O que é interessante, né? Quando a gente fala do consumo consciente, a gente está vivendo ainda o grande volume de uma questão do fast fashion, né? Que é o que sai na televisão semana passada, as produções muito rápidas, uma série de coleções durante o ano, né? Durante o mês. E isso ainda é uma realidade de um bom mercado, né? Quando a gente fala de consumo consciente, a gente não está falando que o consumo em geral está consciente, a gente tem uma bandeira forte, uma tendência algo que está acontecendo e que vai impactar cada vez mais em toda a indústria. Mas, por enquanto, é só uma flag, uma bandeirinha ali que tá direcionado. E algumas empresas já entenderam esse nicho, já entenderam esse mercado e já estão direcionando os seus esforços para esse cliente, que é um cliente que está disposto a pagar mais e a consumir, talvez menos, né? Então, ele quer alguma coisa mais exclusiva, mais personalizada, mais com a cara dele, que tem uma durabilidade com qualidade maior, né? Isso é uma tendência que vem acontecendo. Me lembra, Thiago, as outras 2 perguntas. Como que é o impacto para as empresas desse encurtamento entre o PDV e o produto, o desenvolvimento do produto? Perfeito. Desafio fantástico, né? Acho que é um desafio onde as grandes varejistas estão vendo, principalmente os verticalizados, né? Que conseguem ter toda a produtividade dentro da companhia. Então, a gente tem grandes indústrias que nós atendemos, que a gente tem parceria com eles em 3 circunstâncias. A gente tem parcerias com eles na parte industrial, que é o volume que as coisas acontecem. A gente tem parceria no e-commerce, então na demanda, né, conforme eles vão vendendo, eles vão produzindo, e também no ponto de venda. A gente tem a máquina no ponto de venda, onde o cliente vai lá e pode fazer essa interação. É fácil? Não é fácil, é um desafio tremendo, não só para nós, mas para a indústria, né, conseguir até que haja essa experiência, que o cliente realmente fique no centro da operação e que essa experiência seja uma experiência prazerosa, né? Ele não está comprando só a camiseta, não está comprando só a peça, não só comprando a personalização, mas está comprando a experiência de compra nesse ponto de venda, né? E isso realmente é um desafio muito grande.
E aí a outra pergunta é o que vocês estão vendo de case lá fora que dá para trazer para o Brasil, que dá para ser adaptado para a nossa realidade? O que a gente entende e vê é essa interação do cliente com quantidades menores, né? Hoje, a impressão digital, ela possibilita fazer uma quantidade limitada de impressões, né? Você não tem que fazer revelações de quadro, revelações de cilindros para fazer uma quantidade de impressão. Você consegue trabalhar com quantidades menores. E essas quantidades menores, quando você tem uma interface, um trabalho através de plataformas que conecte o cliente que precisa de 10, 5, 50 metros com empresas que estão disponíveis a imprimir 10, 5, 50 metros, essas plataformas, esses hubs, é uma tendência muito forte que vem crescendo. E com esses hubs, não precisa só conectar o cliente à fábrica, você pode conectar o cliente à fábrica e, por exemplo, um artista, um designer, que pode produzir conforme a necessidade. Então, essa interligação, essa conexão, a gente vê como uma tendência muito forte. A Global Chemical Moda tem muitos projetos fortes, consistentes nesse caminho, né? A gente enxerga isso como futuro e a gente está cada vez mais próximo disso, como uma empresa de tendência, uma empresa inovadora. A gente falou do que está dando certo, dos próximos passos. O que você acha que a gente tem que jogar fora, de cortar de processo? Até mesmo algo que vocês já estejam fazendo. Um dado interessante, assim, quando a gente vai para o ponto de venda, para o varejo em si, né, varejo têxtil, ou é 23% ou 24% de tudo que é produzido, que vai para a loja, ele vai para um outlet. Ele tem que ser vendido de forma remarcado. É uma quantidade muito grande, né? Então, não a gente fala só de consumo consciente, a gente fala de fabricação consciente, né? Uma outra tendência que vem forte é a valorização do mercado nacional, né? São campanhas como Isso é Brasil, Feito no Brasil, e isso vai vir forte, já está incrustado, né? O brasileiro está se defendendo quanto a isso, está entendendo quanto unido temos que ficar para que a economia venha junto com a segunda indústria que mais emprega no Brasil, né? E isso é fantástico. São situações que vão acontecer a curtíssimo prazo. Já vem acontecendo e vão ser intensificados no pós-Covid. Teve algum... A gente falou já do que tem que ser jogado fora, do que tem que ser tirado da rotina das empresas. Como é que foi a adaptação aí para vocês? Em que momento que vocês falaram, putz, é agora que a gente implanta o que estava esperando e tira processos que já não vale mais a pena? Depois, Thiagão, do susto inicial, né, da questão de entender que a gente viveria num novo cenário, a gente ainda bem que estava muito bem preparado em questões tecnológicas, né? A gente conseguiu de um dia para o outro praticamente trabalhar todo mundo home office, que precisaria trabalhar home office, deixou a estrutura mais enxuta possível dentro da companhia, para que a gente pudesse continuar atendendo, né, uma responsabilidade dos nossos colaboradores, com os nossos colaboradores, né, para que eles trabalhassem em um ambiente seguro, com distanciamento social, fizesse todas as precauções possíveis de trabalho e segurança indicado pelas normas que precisariam ser feitas. E para nós, quando a gente dividiu o que estava sob o nosso controle, quando não estava, o que não estava no nosso controle, as coisas começaram a andar de forma mais interessante, né? A gente acabou direcionando nossos esforços para as coisas que estavam nas nossas mãos e conseguiu trabalhar e avançar nesse sentido, sempre muito perto dos nossos clientes, né? A gente sempre olhando as necessidades e o momento que eles estavam vivendo. Então, nosso time comercial, nosso time técnico, cada vez mais próximo dos clientes, entendendo quais eram as necessidades, e a gente tentando adequar o nosso portfólio, o nosso atendimento, a nossa logística, para que a gente continuasse atendendo eles de forma consistente, né? Olhamos para dentro também, entendemos quais eram os movimentos para o futuro, né? Viemos todos os projetos que tínhamos nas nossas mãos. Um desafio maior foi priorizá-los, né? Trazer para ver o que realmente interessava, o que realmente fazia sentido para aquele momento, porque é impossível a gente conseguir trabalhar de uma forma abraçando tudo, por mais que tudo faça sentido.
E quando a gente teve esse direcionamento, esse entendimento do que estava na nossa mão, o que não estava, do que era importante para o nosso cliente, o que não era, e o que a gente poderia priorizar em relação a projetos, as coisas realmente ficaram mais fáceis e mais claras para que a gente pudesse seguir. Legal. Simeone, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela abertura do processo da empresa, do que vocês fizeram para dar certo e se manter trabalhando. Em novembro a gente vai se encontrar lá na Future Print, que vai acontecer, e queria te agradecer mais uma vez de estar aqui no Future Print Conexão com você. Legal, um prazer enorme, conte sempre conosco, né, com a GQM, deixar um recado para os nossos clientes, né, o que a GQM pode fazer por você agora, se queremos te ouvir, nossa interação do GQM no Insta, o GQM no Face, e vai ser um prazer a gente se encontrar pessoalmente em novembro e realmente fazer uma feira maravilhosa, uma feira de retomada do mercado, se Deus quiser.